Né? Olá, olá, meninos. Bom dia ou boa noite, né? Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de líquido amniótico, terminar o nosso conteúdo, né, de líquido amniótico. Começamos nas semanas anteriores falando sobre o que era esse líquido amniótico, né? Chegamos a comentar que era urina do bebê, né? Comentamos também em quais as situações que o médico iria solicitar, né? Geralmente solicita a coleta do líquido amniótico, né? E o que ele indica e tudo mais. E aí chegamos a falar um pouquinho sobre o volume, né? Lembra dessa imagem? Que conforme a gestação vai avançando, o volume vai aumentando e conforme ela vai chegando ao final, ela volta a reduzir, né? E aí, no entanto, nós sabemos que existem situações, né, que isso daqui pode não se dar da maneira mais correta, né? Então, a mãe, ela pode ou ter perda de líquido amniótico antes do tempo, né? Ou ter a mais, né, antes do tempo. E é isso que a gente vai comentar aqui hoje, tá? Então, nós vamos falar de duas situações. Um volume superior a 2.000 ml no termo, ou seja, já né, nessa gestação normal aí, e de um volume inferior a 300 ml no termo. Um volume superior a 2.000 é o que a gente chama de polidrâmino, tá? Então, sempre que vocês verem amnio, né, vai lembrar de amniótico, né? E poli é muito, né? Então, aumento de líquido amniótico, certo? Então, esse aumento, no caso, volume superior a 2.000 ml. Bom, então a causa desse polidrâmino não é muito conhecida, mas geralmente é associada a normalidades fetais. Deixa eu sublinhá-lo aqui. Isso. Então, polidrâmino, volume superior a 2.000 ml, geralmente não muito conhecida, mas associada a normalidades fetais, né? Principalmente, então, relacionadas a patologias do sistema nervoso central do feto. Então, a mãe, quando apresenta volume, a quantidade exacerbada demais de líquido amniótico, então, ou pode ser anomalia no sistema nervoso do feto, ou uma desordem gastrointestinal, né, certo? Então, não há, né, uma causa, então, né, muito conhecida sobre, mas que pode estar relacionada a esses fatores aí, certo? Há uma associação também entre a intolerância materna à glicose e o polidrâmino. O que a gente está querendo dizer com isso? Que mães que desenvolvem intolerância à glicose, né, intolerância geralmente essa é desenvolvida mesmo na gestação, pode ter uma tendência maior a desenvolver polidrâminos, ou seja, aumentar esse líquido, a quantidade desse líquido. Então, pessoal, o que a gente tem que entender, né, é que não é normal ter esse tanto de líquido amniótico aqui, 2.000, muita coisa, né, pessoal? Tanto que a gente está dizendo que chega nas 40 semanas de gestação, a quantidade aproximada é 600 ml, a gente está falando de mais 2.000 ou mais, né, muita coisa. Então, quando o médico, a partir do momento que o médico pede essa dosagem, ele verifica isso, já é um ponto a ser pensado ali. Em contrapartida, nós temos o oligodrâmino, que é a quantidade baixa, então, volume inferior a 300 ml no termo. Quando que isso daí pode ocorrer? Então, quando o feto deglude mais líquido que o normal, né? Porque como a gente relatou anteriormente, ele tem que eliminar essa urinazinha, né? Esse líquidozinho e deglutir, né? Engolir novamente, certo? Só que quando ele deglute, então, mais do que o normal, obviamente, né? Com o tempo vai tendo menos, né, líquido amniótico ali, né, nessa bolsa placentária. Então, é uma das causas. Segundo, insuficiência placentária, às vezes a placenta não tá, né, suficientemente para suportar esse feto, não tem líquido suficiente ali. Insuficiência ou malformação renal, isso é uma causa bem fácil da gente associar, né? Porque
já que são os rins os responsáveis pela produção, né, desse líquido amniótico. A partir do momento que esse rim desse feto está insuficiente, ele não vai produzir a quantidade que deveria. Ou até microperfurações na membrana amniótica que está deixando com que esse líquido se perca, extravase, certo? Então, são N causas também relacionadas a uma quantidade muito baixa de líquido amniótico, ok? Bom, a amniocentese, só para a gente lembrar, a amniocentese é a coleta de líquido amniótico, né? Ela deve ser precedida da ultrassom, que é utilizada para confirmar a idade gestacional, detectar anormalidades fetais grosseiras, né? Que às vezes precisa, né? Dependendo daquelas causas. Lembra? Mãe diabética, né? A gente falou agora da intolerância à glicose. Mãe diabética, mãe idosa, né? Todas são causas, né? São motivos para solicitar uma amniocentese. Verificar a atividade cardíaca do feto, determinar volume de líquido, né? Olha lá, identificação do local correto da punção. Então, todas essas causas aí são motivos de coleta de amniocentese, certo? Aqui, a gente, só para falar um pouquinho da amniocentese, é realizada pela indicação do procedimento e a idade gestacional. Então, vou pegar só um aqui. Por exemplo, suspeita de maturidade pulmonar, né? Geralmente, olha lá, ela é realizada pela indicação, procedimento e a idade. Então, a suspeita de maturidade pulmonar entre a 34ª e a 40ª semana de gestação, ela pode ser solicitada para eliminar ou não, né, a suspeita dessa imaturidade pulmonar desse feto. Ou ainda uma normalidade cromossomial, né? Será que essa criança pode vir a ter o nascimento ali, nascer com síndrome de Down, de Turner, né? E, enfim, vai, né? Então, geralmente, ele solicita isso entre a 14ª e a 18ª semana de gestação. Então, vai variar muito, mas, né, geralmente é isso. A amniocentese é um procedimento médico, então é válido a gente lembrar que a coleta só vai ser realizada pelo clínico, né? Nem o biomédico, nem técnico, nem outro profissional vai fazer esse tipo de coleta. É uma coleta muito invasiva, é considerado um líquido precioso, né? Porque uma coleta também de difícil punção, né? Bem invasiva mesmo. E outra coisa que a gente precisa entender devem ser utilizados 3 tubos limpos e secos e estéreis. Esses tubos, a gente vai ver que vai para hemato, vai para bioquímica, vai para micro, certo? Então, um deles somente contendo anticoagulante, que, obviamente, é o tubo do que vai para a hematologia. O médico não pode colher mais do que 30 ml, né? Porque senão pode ser prejudicial à mãe, né? É muito, às vezes às vezes a mãe até está numa situação de um oligodrâmio, então se ele colher mais do que isso, pode piorar a situação da mãe, pode precipitar o parto, né? Se ele colher muito mais, e além também de produzir ruptura prematura de membranas, porque pode ser que tenha menos líquido se a mãe tiver uma condição, como eu disse, essa de oligodrâmio. Então, é procedimento médico que deve se utilizar 3 tubos limpos, secos, estéreis, preferencialmente de vidro, e um deles contendo anticoagulante, certo? Aqui só para mostrar a coleta, de que maneira ela é feita. Então, ela é transabdominal, né? Eu vou ver se eu acho um vídeo para mostrar para vocês, mas uma vez eu procurei e eu acabei não encontrando. Mas aqui dá pra gente perceber, né? Então, abdômen, né? Então, olha lá, aqui o médico colocando a agulha, né, da punção. Ou aqui depende. Aí, o que o médico precisa ver? Onde está a cabecinha mesmo da criança, né? Senão ele acaba, às vezes, dependendo do tanto da angulação que ele faz com essa agulha, ele perfura a criança, né? Então, olha só, porque a distância, principalmente, pessoal, se a gente estiver chegando no momento do parto, então, como eu falei para vocês, a quantidade desse líquido vai reduzindo. Então, se vai reduzindo, a gente vai tendo menos, né, dele, e a criança tomando quase que toda a bolsa placentária. Então, o risco do médico puncionar aqui a criança também é alto, né? Então, a coleta ela é transabdominal, é o método preferido, devido ao menor risco do procedimento, menor risco de perfurar a mesma criança. Aqui, outro tipo de coleta, né, a chamada coleta transvaginal, é um método que, às vezes, muitos médicos também preferem realizar, mas com altos níveis de infecção intraamniótica, né? Já que a gente vai estar introduzindo, né, através da vagina da mãe, né? Então, além de contaminar esse espécime, ou seja, esse líquido amniótico, que vai passar por lá, né, com as bactérias que estão presentes ali nessa mucosa vaginal. Então, existem 2 tipos de coleta, transvaginal e transabdominal, sendo a transabdominal o médico preferido por conta dos menores riscos, tanto de infecção
quanto de perfuração, né? E, enfim. E mais uma vez, né, mostrando a coleta, tá? Extraindo o líquido amniótico, né? Essa é a intenção. Então, lembrar que tem que ser até 30 ml para serem divididos em 3 tubos, né? Então, a gente falou aqui um com anticoagulante. O anticoagulante é o próprio EDTA, que vai para o tubo, que vai para a hematologia, né? O início do exame, isso é legal a gente frisar, né? Que tem que ser no máximo de 2 horas após a coleta. Esse é um tipo de exame, né? Como ele é um líquido precioso, se passar desse tempo, é possível que a gente vá tendo, né, aquelas degenerações daquelas células e aquele líquido nem esteja mais viável para análise, tá? Então, por isso ele é um líquido precioso. Aqui só para a gente mostrar os fluidos normais, né, que são somente esses dois aqui. O líquido amniótico, ele tem que ser mais claro, tá? A partir do momento que ele passar a ter esses outros tipos de coloração, né, ele começou a ficar um pouco mais rosado, né, puxando para o vermelho, já ou é erro de punção do médico, ou é mesmo uma alteração própria, patológica do líquido amniótico, tá? Então, o normal é que ele seja claro, bem claro como esse aqui, quase que uma água de rocha, um pouquinho mais escuro, mas não tão turvo ainda, né, e não nem avermelhado. A partir desse momento aqui, a gente já não tem líquido amniótico de aparência normal, tá? Os procedimentos e as rotinas, né? Como sempre, a gente precisa centrifugar esse líquido amniótico em baixa velocidade, cerca de 1.500 a 2.500 rotações por minuto, por um prazo de 5 minutos. Como todos os outros líquidos, ele tem uma sensibilidade à luz, né? Então, ele é fotossensível e, por esse motivo, precisa ser protegido. Então, muitas vezes, enrolar aquele frasquinho num papel alumínio para que seja protegido da luz, né? Para fazer a citogenética, o que é a citogenética? A citogenética é o tipo de exame que a gente vai discernir, né, determinar se existe ou não algum tipo de anormalidade cromossomial através dessa citogenética, através dos cromossomos, se existe alteração na contagem, na morfologia e enfim. Para a citogenética ser feita, geralmente pelo biomédico, esse líquido precisa estar estéril, obviamente, né? E precisa estar na temperatura ambiente por no máximo 24 horas, ou seja, essa citogenética vai ser a última parte que vai ser feita, já que a gente tem que utilizar, fazer análise desse líquido, né, das outras, da bioquímica, hemato e micro, até no máximo 2 horas, deixando isso daqui por fim. No caso de solicitação de diferenciação entre urina da mãe e líquido amniótico, dosar creatinina. Creatinina a gente sabe que é um tipo de analito, né, que vai ser solicitado, e quando essa creatinina estiver elevada demais, né, não só em procedimentos gestacionais, mas em situações, outras situações naturais do organismo, creatinina alterada é uma prova de função renal. Então, ela pode indicar que o paciente está desenvolvendo uma doença renal. Aqui, do mesmo jeito, funciona. Então, muitas vezes, o médico precisa saber se aquilo ali é somente líquido amniótico mesmo, ou se também está contaminado com a urina da mãe, porque é muito fácil disso acontecer, né? Então, para que ele diferencie isso daí, ele tem que dosar essa creatinina. Então, a partir do momento que a creatinina estiver acima de 4 miligramas por decilitro, contaminou com a urina da mãe. Então, não tá o líquido amniótico, é como se a gente dissesse que ele não está íntegro, né, naquele tipo de amostra. Então, o médico precisa colher novamente. A partir do momento que estiver esses níveis de líquido semelhantes aos do soro, se a gente for pensar o nível normal de creatinina, né, é entre 0,9 a 1,4, né, por volta disso. É o normal, então a gente pode perceber que é bem menor que 4, né. Então, se estiver esses valores nesse limiar, 0,9 a 1,4, 1 a 1,5, né, variando de laboratório para laboratório, isso daqui, no caso, vai indicar que só não houve contaminação com urina da mãe, que só tem líquido amniótico naquele momento. Além de também dosar proteína e glicose. Tá? Quais os riscos de uma amniocentese, ou seja, de uma coleta? Pode ocorrer risco de um trauma do feto, como eu falei, puncionar o feto indevidamente, risco de lesionar o cordão, a própria placenta, risco de infecção, como falamos,
riscos da mãe abortar espontaneamente, inúmeros riscos. Então, a amniocentese não é uma coleta tão simples assim, né? Então, por isso é um líquido também que precisa ser bem manejado, porque qualquer alteração nele, né, vai ter que submeter novamente a coleta. Nesse líquido é comum a presença de sangue, né? Então, assim, muitas vezes é por conta do erro da punção. Tá? Então, o médico precisa ficar atento nesse caso, né? Nesses casos. Muitas vezes pesquisa-se os macrófagos, né? Que são aquelas células de defesa, eritrofágicos. Tenta identificar hemácias, né? Fazendo até a própria tipagem, tá? E caso não encontre, porque não houve nessa presença. Aqui os macrófagos eritrocitários que a gente comentou, né, nas hemácias, certo? Aqui mais uma imagenzinha. Ainda para identificar as hemácias fetais, pode-se ser feito eletroforese de hemoglobina, que é aquela que a gente já conhece, principalmente em pH alcalino, contagem de células, citometria de fluxo, que é um exame muito mais caro, mas de grande sensibilidade, e a dosagem de alfa-fetoproteína, né, que é uma proteína produzida no momento da gestação. E para a gente encerrar, além do neném fazer xixi, né, vamos dizer assim, ali na barriga da mãe, ele ainda elimina as suas fezes. Essas fezes são chamadas de mecônio, tá? Então, mecônio é uma secreção das glândulas intestinais do feto, tá? Então, por isso são as fezes, de coloração esverdeada, podendo ser classificada como leve, moderado ou intensa, certo? O mecônio está associado a uma forma significativa a um aumento de risco. Por quê? Muitas vezes o neném pode aspirar, então, levando ao quadro de síndrome de aspiração do mecônio, SAM, né? A partir do momento que o neném aspira esse mecônio, ele muito provavelmente vem a óbito, né? Então, essa presença pode ser avaliada no momento da coleta do líquido amniótico, caso ele veja, né? E essa avaliação é visual mesmo, já que ele tem essa tonalidade, certo? Aqui, olha, só coloquei um dado aqui para vocês, em estudo de 4.709 amniocenteses, ou seja, coletas, observou-se 1,7% de mecônio associado a 5% de mortalidade. Então, número considerável. Então, o líquido amniótico verde amarronzado, né? Ou seja, aquele âmbar, né? Aquela cor daquele frasco meio amarronzado de vidro que geralmente a gente usa, está associado à morte do feto, né? Por quê? Porque o tom padrão normal dele, como a gente falou aqui, produz uma coloração esverdeada no líquido amniótico, né? Então, passou disso, tá no líquido amniótico, né? Então, ele geralmente evolui para síndrome da aspiração, né? Então, eu coloquei assim para vocês, né? Ele tá começando um verde amarronzado, ele está associado à morte fetal, certo? E aqui eu coloquei as colorações, né? Então, o normal mesmo, dele é um amarelo palha, né? No líquido amniótico, tá? Esse é o normal, né? Puxou mais para um mais amarelado, quadro de eritroblastose fetal, onde o neném pode vir a óbito, ou também chamado de doença hemolítica do recém-nascido. Ele bem verde, relacionado ao mecônio, como a gente acabou de relatar, síndrome da aspiração do mecônio, ou uma hipóxia fetal, ou seja, o feto está sem oxigênio, sem oxigenação. Então, a partir do momento que falta esse oxigênio para ele, ele vai entrar em sofrimento fetal. E o verde amarronzado, que é aquele âmbar que nós comentamos, né? Se associado à morte fetal. Então, a partir do momento que o médico verifica o mecônio nessa coloração, é onde o neném já é um natimorto, né? Microscopicamente, pode-se identificar no líquido apenas células epiteliais, né? Então, é o normal de serem encontradas. A cavidade amniótica é estéril, ela precisa ser estéril, né? Senão, a criança, obviamente, desenvolve infecções. Aqui as células epiteliais que a gente está comentando. Presença de leucócitos e de hemácias deve ser investigada, ou seja, não é considerado tão normal assim. Hemácia ou é um acidente de punção, ou tem um processo hemorrágico. Leucócito ou tem um processo inflamatório, ou tem um processo infeccioso, né? Então, precisa ser investigado. Além disso, os leucócitos polimorfonucleares, que são aqueles neutrófilos, também não é tão comum assim, né? Então, está associados a uma ruptura prematura de uma membrana. Então, o médico encontrou, né, o biomédico encontrou esse tipo de célula aqui, notícia muito ruim, né, para a mãe, no caso, né, e para o médico que está acompanhando. A ausência de leucócitos e de bactérias está associada a 95% de culturas negativas de líquido amniótico, ou seja, é o normal, né.
Caso seja encontrado, precisa, obviamente, entrar, né, com um tratamento ali, né, um antibiótico para eliminar esse tipo de bactérias, certo? Então, aqui a gente encerra a parte do líquido amniótico, né, com tudo isso que a gente veio relatando, né, nesse decorrer, certo? E espero que vocês tenham entendido, né, essa porção final aqui. E quaisquer dúvidas, estaremos para saná-las. Obrigada.